E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós lemos aqui, a partir do versículo 17, uma genealogia. A genealogia de Caim. Nós sabemos que, a princípio, a Bíblia registra que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. E sabemos também, através da história bíblica, que Caim matou seu irmão Abel. E aqui está registrando a genealogia de Caim. Não registra a genealogia de Abel, porque Abel não teve genealogia. Morreu sem deixar descendentes. Registra apenas a genealogia de Caim. Nós lemos também no final deste capítulo, quando registra o nascimento do terceiro filho do casal, Adão e Eva. E esse terceiro filho chamou-se Sete, que significa substituto. Ou seja, Deus deu Sete em lugar de Abel, que Caim havia matado. No primeiro filho que Sete teve, chamou-se Enos, e então a Bíblia faz questão, Moisés faz questão de registrar que nesse tempo, quando nasceu o primeiro filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Então você vai entender o que o Espírito Santo quer falar com você através desta palavra. No capítulo 5, Moisés registra outra genealogia. Agora, então, Moisés registra a genealogia de Sete. Capítulo 4, ele registrou a genealogia de Caim. Capítulo 5, ele registra a genealogia de Sete. Observe o que diz a partir do versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou parar aqui no versículo 24. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Na primeira genealogia que Moisés registra e na segunda genealogia que Moisés registra. Eu creio que os irmãos prestaram bastante atenção na genealogia de Caim. E prestaram bastante atenção
na genealogia de Sete. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que os irmãos prestaram atenção e vão me responder. Qual diferença existe entre a genealogia de Caim e a genealogia de Sete? Existem algumas diferenças. Quais são essas diferenças que você conseguiu perceber durante a leitura? Quem pode me dizer a primeira diferença? Não fala a idade. O irmão pastor Dalvo está dizendo sobre a idade. Mais alguém? Tem alguma outra observação? Uma outra observação, pastor, que na descendência de Caim, muitos foram mestres de obras, mestres de cobre, de ferro, e na descendência de Sete a gente não vê nada disso. Na descendência de Caim foram mestres na obra de ferro, de cobre, construção de cidades. E aqui nessa descendência de Sete não aparece isso. Outra observação. Tem mais alguma observação? A descendência de Sete. De Sete. Sim. Outra observação que a irmã está dizendo. Na descendência de Caim não aparece isso. E na descendência de Sete aparece isso. Pois bem, nós temos aqui essas diferenças e temos outras diferenças. É que a descendência de Sete foi quando começaram a invocar o nome do Senhor e adorar e a servir ao Senhor. Na descendência de Sete, a irmã está dizendo, foi quando começaram a invocar o nome do Senhor. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, versículo 12, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E ele registra aqui no capítulo 4 de Gênesis e no capítulo 5 duas genealogias. Você vai ver então a importância de conhecermos as genealogias da Bíblia. No capítulo 4 fala sobre a descendência de Caim. Só que você não percebe e não existe registro do número de anos que viveram Caim. Com quantos anos Caim morreu? Com quantos anos Caim morreu? Quem sabe? Não tem nada registrado. Com quantos anos morreram os descendentes de Caim? Também não tem nada registrado. Mas quando começa na descendência de Sete, a descendência piedosa, o substituto de Abel, então começa a registrar o número dos anos de vida de Sete dos seus descendentes. Por quê? Porque Caim já nasceu morto para Deus. Quando uma pessoa está nos seus delitos e pecados, para Deus não existe nenhum dia no seu calendário. Uma coisa é os nossos dias físicos. Outra coisa são os nossos dias espirituais. Você pode ter 60 anos de idade física e pode não ter nenhum dia de idade espiritual. Você pode ter 50 anos de idade física e apenas 1 ano de idade espiritual. O que conta para Deus é a sua vida espiritual. Então, o salmista Moisés, ele diz: Senhor, eu quero aprender quantos anos de vida espiritual eu tenho. Porque quantos anos físico eu tenho, eu sei. Mas quantos dias espirituais eu tenho na terra? Porque o que importa para Deus não é você viver 100 anos aqui. O que importa para Deus não é você construir cidades. O que importa para Deus não é você ser um mestre na arte de cobres, na fabricação de instrumentos musicais. O que importa para Deus não são os seus dotes, os seus talentos que você recebe na vida secular. O que importa para Deus são os dias em que você vive para Ele na face da terra. Quantos dias espirituais você tem na terra? Talvez você tenha 30 anos de vida. Eu pergunto, desses 30 anos, quantos dias espirituais você tem? No calendário de Deus,